queridos estudantes do 7º ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho do componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 13 tem como objeto de conhecimento humanismo, uma nova visão de ser humano e de mundo. E o detalhamento, a estrutura do movimento renascentista, características do humanismo e do renascimento. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então nesta aula nós vamos conhecer algumas das principais características do movimento renascentista. E que lugar melhor para a gente iniciar a exploração dessas características e não diante de um templo greco-romano. Então, diante dessas colunas, nós vamos explorar os pilares do Renascimento. Mas, ao final de contas, o que é o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural, artístico, científico e filosófico que teve origem na Itália no final da Idade Média, por volta do século XIV e se estendeu até o século XVI e XVII. O Renascimento ele vai marcar profundamente o pensamento na transição ali entre a Idade Média e a Idade Moderna. Os renascentistas vão se intitular dessa forma e são eles que vão fazer um resgate dos valores greco-romanos. Eles vão cunhar assim porque eles vão caracterizar, vão dizer que na Idade Média os valores foram perdidos. Eles vão dizer que naquele período anterior havia ali uma negligência em relação ao pensamento racional e científico, tanto que eles vão nomear a Idade Média de Idade das Trevas. No entanto, a gente sabe que o período medieval também teve sua contribuição científica. Durante a Idade Média, teve ali a invenção, a criação das universidades e outras invenções. No entanto, o período moderno, o período renascentista, trouxe inovações tecnológicas que vão transformar o modo de ver o mundo. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ver, então, uma das principais características desse movimento, que se refere ao humanismo. Em termos gerais, essa corrente reflete a ênfase no valor do ser humano. Então, nós vamos ter agora a valorização do homem. O humanismo ele enfatizava a importância do ser humano, sua razão e sua capacidade de criar. Com isso, não quer dizer que a figura de Deus fica de lado, não quer dizer que aqui o homem está sobreposto à figura divina. Pelo contrário, certo? A figura divina ainda se mantém. No entanto, o homem agora ele passa a ser valorizado e ser visto como a principal criação de Deus. E ele sendo a principal criação de Deus, ele deve ser valorizado. E as obras artísticas, as obras literárias agora, elas vão enfatizar e valorizar o homem. E eu trago aqui para vocês uma das principais obras que marca esse período, que é a obra que vai ser chamada de O Homem Vitruviano. Essa aqui é uma réplica do Homem Vitruviano, que foi criada em 1490 por Leonardo da Vinci, que é um grande artista, filósofo, matemático, cientista, enfim. Leonardo da Vinci cria o Homem Vitruviano e ele é um marco porque ele tem a questão da proporcionalidade, da harmonia, então é um marco também da beleza do ser humano. Então essa obra ela é uma das principais características do humanismo, da beleza, da harmonia, da forma do ser humano. Outra característica desse período que marca o Renascimento vai ser o hedonismo. O hedonismo é uma filosofia de origem grega que está ligada ao prazer como meio de obter felicidade. Os filósofos gregos que difundiram essa ideia, eles acreditavam que a finalidade do ser humano era a busca pelo
prazer. Então, a valorização da vida, dos prazeres sensoriais e do corpo. E uma das principais obras literárias que vai difundir essa ideia vai ser a obra Decameron, de Boccaccio. Inclusive, essa obra ela vai ser uma grande revolução na época. Ela vai ser proibida pela Igreja Católica. Eu não vou dar spoiler dela, vocês vão ter que ler. Mas ela vai tratar do amor, vai tratar do prazer, vai tratar de diversos temas que não eram comuns na época. Porque a boa parte dos temas literários que eram produzidos eram temas religiosos. Então, Decameron vai trazer, vai ser um marco e vai ser uma revolução literária por tratar principalmente dos prazeres mundanos, dos prazeres terrenos. Outra característica marcante do movimento renascentista vai se tratar do individualismo. Então, o individualismo aqui, não estou falando do que a gente tem no senso comum hoje, né? Que seria assim, aquela coisa do egoísmo. Não. A ênfase aqui é no indivíduo, na sua capacidade única e no seu potencial para realizar grandes feitos. A valorização do talento e do trabalho individual. No período anterior, na Idade Média, a base ali, o foco era no coletivismo. Então agora o indivíduo ele vai ser valorizado por sua competência individual e não mais pelo berço, não mais pela sua família. Então os intelectuais, os artistas, os políticos, eles vão passar a receber mérito por suas obras, por seus trabalhos. Os artistas do período medieval, eles não assinavam suas obras. Por quê? Porque a ênfase que se dava, se ele tinha um dom para uma pintura, quem tinha dado o dom para ele tinha sido Deus. Então, ele não assinava sua obra. Agora, os artistas renascentistas, eles assinam sua obra. Se ele recebeu, se ele tem aquele dom, ele vai assinar, ele recebe aquele dom individual. Então, agora, ele tem um mérito. Portanto, essa ênfase ao individualismo vai ser característica marcante também do movimento renascentista. Outra característica importante que a gente observa é em relação ao racionalismo e ao empirismo. Então, houve um aumento do interesse pela razão e pela observação direta da natureza. Os renascentistas acreditavam na capacidade humana para compreender o mundo e resolver problemas. Então, agora, as questões de entendimento, elas precisam passar por meio da racionalidade. Então, para eu compreender o mundo, eu preciso pensar. Eu preciso observar e somente por meio disso eu vou compreender as questões da natureza, as questões do mundo. Então eles vão primar por esse racionalismo, por esse empirismo, por essa observação. E um dos principais expoentes dessa corrente de pensamento vai ser o filósofo e matemático francês René Descartes. Então, ele é um nome importante dessa corrente filosófica, do racionalismo, da dedução lógica, ele que vai criar o método científico. Então, para ele, o ser humano, para a gente chegar à conclusão de algo, precisa pensar racionalmente, precisa se ter um método científico como caminho para se alcançar o conhecimento seguro e indubitável, ou seja, um conhecimento inquestionável. E não mais aquele conhecimento oriundo da tradição, oriundo da religião, que poderia ser facilmente questionável. Então, agora, se prima pelo pensamento racional, lógico, com todo um trâmite científico para se chegar à conclusão de algo. E aí nós vamos ter outros nomes também que vão corroborar com essa prática aqui do empirismo. Nós vamos ter John Locke, um francês, filósofo francês, que defendia a ideia de que as ideias são adquiridas por meio da
observação e da experiência. Então, ele vai defender o empirismo como uma abordagem filosófica e epistemológica que enfatiza a importância da experiência sensorial e da observação direta como fonte primária de conhecimento. Traduzindo, ele vai dizer que para se chegar à conclusão de algo, eu preciso experimentar, eu preciso exercitar aquele conhecimento para chegar à conclusão. Então, para John Locke, eu não posso somente observar, ele vai até divergir um pouco do Descartes. Então, eu preciso fazer uma experimentação científica e não apenas observar. Então, o empirismo se trata disso. Então, a partir da experimentação científica, eu posso chegar à conclusão científica sobre algo, eu posso chegar ao conhecimento científico. Então, a gente tem aqui os expoentes da experimentação e do empirismo. Então, a gente vai chegar ao cientificismo, que é outra característica importante do Renascimento. O cientificismo é a crença de que eu posso conhecer o mundo através da ciência. Então, os intelectuais do Renascimento procuravam compreender o universo através da observação e da experimentação por meio de cálculos, adoção de métodos e do rigor científico. Então, a partir dessas abordagens, eles vão efetuar diversas descobertas e vão introduzir inovações técnicas e significativas. Então, esses intelectuais, esses cientistas, esses pesquisadores vão utilizar de todos esses métodos científicos, cálculos matemáticos, para experimentações. E a partir daí, nós vamos ter avanços científicos importantíssimos para a época, que inclusive vão fazer com que inovações técnicas aprimorassem e chegassem até os dias atuais. Então, uma das inovações técnicas, inclusive, muito importante para o período, é a imprensa de Gutenberg, que é a máquina de impressão tipográfica inventado pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV, que contribuiu para a difusão do conhecimento, a propagação das ideias renascentistas, contribuiu também para a padronização da linguagem, o estímulo à produção literária, o desenvolvimento da crítica e do debate. Para a gente ter noção, a imprensa de Gutenberg representou uma grande revolução durante o período renascentista. Por quê? Naquele período, a produção literária, a produção de livros, ela era manual, uma produção manual, portanto, era muito limitada, era muito precária, nem todos tinham acesso à leitura, nem todos sabiam ler, nem todos tinham acesso a livros, era algo que era quase que limitado à igreja. Praticamente somente os clérigos e alguns nobres tinham acesso à leitura, tinham acesso a livros, então a grande parte da população não vai ter acesso. Então, quando Gutenberg cria a imprensa, cria essa nova tecnologia, a partir desse momento a literatura vai ser difundida, vários panfletos começam a circular e a partir daí a alfabetização também começa a ser difundida. A gente trouxe para vocês aqui um exemplo, uma animação de como funcionava ali a produção da imprensa de Gutenberg. A gente pode observar que é algo para a gente ainda muito primitivo, né? Muito diferente de como é feito atualmente. Mas essa produção, essa linha de produção revolucionou a literatura e a forma como era produzido o conhecimento na época.
Então, no que tange ao conhecimento científico, nós vamos trazer agora alguns cientistas que vão revolucionar esse campo. Então, Nicolau Copérnico, conhecido por muitos como o pai da astronomia, um astrônomo polonês que vai desafiar a Igreja Católica. Ele desafiou a teoria geocêntrica proposta por Ptolomeu, que era sustentada pela Igreja Católica, que afirmava que a Terra ocupava o centro do universo. Copérnico propôs a teoria heliocêntrica, que postulava que o Sol era o ponto central, com a Terra e os outros planetas orbitando ao seu redor. Vamos observar aqui a teoria geocêntrica. Então, o geocentrismo era a teoria proposta por Ptolomeu, defendida pela Igreja Católica, que postulava que a Terra era o centro do universo e que o Sol orbitava ao redor dela. Vocês estão observando aqui, né? Então, geo de terra, centrismo de centro. Então, a Terra estava no centro e o Sol orbitava por ela. Então, Copérnico, observando o universo, observando os astros, ele vai dizer, não, tá errado isso aí. Na verdade, é o Sol que está no centro e é a Terra que orbita. Vamos observar agora a teoria proposta por Copérnico, a teoria heliocêntrica, ou o heliocentrismo, onde o Sol está ao centro do universo, hélio, Sol, e centrismo, centro. E é a Terra que orbita ao redor do Sol. Observem aqui. Então, Nicolau Copérnico, ele vai ser perseguido pela Igreja Católica por conta dessa teoria, que não vai ser aceita, vai ser refutada pela Igreja Católica. E a gente vai ver mais à frente outro astrônomo que vai retornar com a teoria de Nicolau Copérnico, mas calma lá. Enquanto isso, temos outro astrônomo, Johannes Kepler, astrônomo e matemático alemão, que é considerado o pai da astrofísica. Ele revelou que os planetas seguem órbitas elípticas, contrariando a crença anterior em órbitas circulares. Além disso, ele formulou princípios que descrevem o movimento dos planetas. Então, percebam que a ênfase no pensamento científico, no pensamento racional, estimulada por esses pensadores renascentistas, vai fazer com que surjam várias inovações, várias pesquisas e surjam novos pensamentos que vão ajudar a entender e compreender o funcionamento do universo, certo? Então, vamos ver outro cientista. Galileu Galilei, muito importante, um astrônomo, matemático, físico e filósofo italiano. Ele melhorou a luneta, que era um instrumento que possibilitou a descoberta das luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as fases de Vênus e as dimensões da Via Láctea e do Sistema Solar. Suas observações serviram para validar a teoria heliocêntrica proposta por Copérnico. Então, ele vai afirmar que Copérnico estava correto. Por conta disso, ele foi perseguido e condenado por heresia pela Igreja Católica. E para ele não ser morto, ele teve que abandonar a teoria. Ele disse que ele estava errado, só para não ser morto, né? Então, as teorias de Galileu Galilei só foram formalmente aceitas pela Igreja em 1992 pelo Papa João Paulo II. Ele não foi condenado à morte, tá, gente? Já que ele voltou atrás, ele teve que assumir publicamente que estava errado para não ser morto, ele foi condenado à prisão domiciliar. Então, apesar de todos esses avanços tecnológicos, científicos, a Igreja Católica ainda se mantinha firme em seus dogmas, em suas tradições, certo? Então, vamos ver agora alguns avanços na medicina, na anatomia. Então, percebam que a gente tem aqui avanços em várias áreas, em várias esferas da ciência. A medicina e a anatomia também experimentaram um notável avanço. Pesquisas realizadas com corpos humanos
embasadas em cálculos matemáticos possibilitaram uma compreensão mais aprofundada da anatomia humana. Andreas Vesalius, o médico belga reconhecido como o pioneiro da medicina moderna. Eu trouxe aqui o Andreas Vesalius, ele é conhecido como o pai da anatomia. A anatomia praticada nesse período, ela era feita por meio de materiais antigos, de livros antigos, porque a anatomia ela é feita por meio da dissecação de corpos e não era uma prática muito bem-vinda naquele tempo pela Igreja Católica, pela sociedade e pela religião não era uma prática muito bem-quista. Então, o Andreas ele vai por meio da experimentação, lembra lá que a gente vai ter experimentação, a gente vai ter o empirismo, ele vai querer ver na prática, ele não vai mais aceitar a questão de estudar somente por meio de livros antigos. Então ele vai acabar pegando alguns corpos e estudando, dissecando esses corpos e escrevendo seus próprios livros. Por isso ele é considerado o pai da anatomia. E aí, por meio dos seus estudos, ele vai revolucionar esse campo. Vamos ter também o William Harvey, médico britânico, cujas contribuições foram fundamentais para o entendimento da circulação sanguínea do corpo. Além disso, o principal aqui que nós temos, Leonardo da Vinci, que vocês devem conhecer, sobretudo, pelo quadro Mona Lisa. Mas Da Vinci não foi só um pintor, ele é conhecido pelos seus quadros. No entanto, Da Vinci era um homem muito versátil. Um dos pontos do Renascimento é que o homem ele é dotado de capacidade. Lembra lá do humanismo, a valorização do homem? Lembra lá do individualismo, que o homem tem capacidade? Então, os renascentistas eles acreditavam que o ser humano, que o homem, ele tinha capacidade intelectual para conhecer, para dominar diversas áreas. E um indivíduo, um exemplo que a gente tem de versatilidade, de dominar extensas áreas do conhecimento é Leonardo da Vinci. Por quê? Vamos observar aqui. Ele era matemático, cientista, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. E uma das características que a gente vai resgatar aqui, que nós vamos conversar um pouquinho, é em relação ao fato dele ser anatomista. Você já deve ter ouvido muito falar sobre ele o fato dele ser pintor, né? Mas vamos falar aqui sobre ele ser um anatomista. A gente tem aqui uma imagem, essa é a imagem de um feto dentro da barriga da mãe. Então, esse estudo anatômico de um feto, de autoria de Leonardo da Vinci, integrado numa série de estudos sobre a constituição da placenta Durante o Renascimento, a colaboração entre artistas e naturalistas foi fundamental na divulgação de modelos visuais de anatomia. Então, uma das características, que não é tema da nossa aula, vai haver também o renascimento artísticos. Os renascentistas, os pintores, artistas renascentistas, eles vão investir em técnicas que vão enfatizar características físicas bastante realistas. Então, eles vão procurar traços do homem, traços da natureza, vão buscar ser mais realistas possíveis. Isso é algo que o Da Vinci vai fazer com maestria. Por isso, ele vai ser considerado um grande anatomista. A gente tem aqui na tela outro estudo que ele traz. A gente observa aqui, ele traz onde ele está investigando o movimento do braço humano. Ele fez
inúmeras observações detalhadas do corpo humano através de dissecações e ele produziu inúmeros esboços anatômicos que demonstravam um profundo entendimento da estrutura e funcionamento do corpo. A gente observa aqui nessas imagens onde ele traz vários traços, várias camadas do braço. A gente tem aqui o esqueleto, mas aqui ele traz outra parte do esqueleto humano. Então, professora, como é que ele teve acesso a esses esqueletos? Como é que ele chega a isso? Bom, vou contar aqui uma coisa que na época não era muito aceita. O Da Vinci, ele vai fazer também como o Andrés Vesalius, tá? Ele também vai pegar corpos de forma ilegal, escondida. Ele também vai explorar desse método que não era aceito, tanto pela sociedade, não era tão aceito, e também era condenado pela Igreja Católica. No entanto, ele vai usar daquela ideia de que precisa-se da experimentação, precisa-se da ciência, precisa-se do método científico para se chegar ao entendimento de algo, para que para que um conhecimento seja cravado, para que um conhecimento seja definitivo, eu preciso estudá-lo, eu preciso conhecê-lo. E como é que eu vou conhecê-lo? Através do empirismo. Lembra lá do John Locke defendendo a experimentação, defendendo o empirismo? Como é que eu vou conhecer algo? Eu preciso conhecer algo. Então, através desses métodos científicos, eles vão chegar a essa conclusão. Então, tanto o Andrés Vesalius quanto o Leonardo da Vinci vão utilizar dessas técnicas e vão ser grandes difusores do método anatômico. Voltando aqui para a nossa cartela, onde o Da Vinci ele elabora esses braços aqui, esses ossos, ele traz várias anotações e a gente observa aqui nesse cantinho aqui alguns cálculos matemáticos. A gente falou agora há pouco que ele era um matemático. Então, prestem atenção que eles vão fazer uso de várias ciências que vão auxiliar no entendimento das outras. Então, ele faz uso não só da anatomia, não só da questão artística, mas também da matemática, da ciência. Então, a gente tem um conjunto de conhecimentos auxiliando na produção de um conteúdo, auxiliando na produção de um método. Então, percebam a importância desses conjuntos de métodos, desses conjuntos de conhecimento para chegar à conclusão de algo. Muito bem, espero ter contribuído para o entendimento das principais características para as principais características do Renascimento. Mas a gente ainda tem aqui o otimismo, né, que é uma das características também desse movimento. Por fim, temos uma derradeira característica do Renascimento, que é o otimismo. Então, nós tivemos aqui um conjunto de transformações, um conjunto de avanços tecnológicos que vão dar uma sensação de otimismo aos renascentistas. Então, esses elementos combinados ajudaram a criar um clima de otimismo durante o Renascimento, onde as pessoas viam o futuro com esperança, acreditando no potencial ilimitado da mente humana para alcançar realizações notáveis em diversas áreas da vida. O otimismo foi uma característica distintiva do Renascimento, refletindo uma visão positiva e esperançosa em relação ao potencial humano, ao conhecimento e ao progresso. Então, a gente observa que todas essas transformações técnicas, que todo esse conjunto de inovações vão fazer com que os renascentistas tenham esse sentimento de otimismo, de que o progresso ele está sempre acompanhando o ser humano. Bom, finalizamos então a nossa aula sobre a estrutura do movimento renascentista.